O céu não está em crise. As colinas celestiais não estão derretendo. O céu não está em estado de emergência. O céu continua aberto. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. Meus irmãos, o livro do Apocalipse, entre o povo cristão e até mesmo entre pregadores, tem sido um livro evitado, dado em particular a ele conter bastante linguagem simbólica. De fato, o livro do Apocalipse contém bastante linguagem simbólica, mas não é um livro para nós evitarmos. Pelo contrário, como foi lido aqui no início do culto, neste livro e na leitura deste livro, há uma promessa de Deus para nós. O capítulo 1, versículo 3 do livro do Apocalipse, nos diz: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Na verdade, Apocalipse é um aportuguesamento do grego apocalipsos, que significa literalmente revelar, tirar o véu, descobrir. O livro do Apocalipse não foi escrito sob a inspiração do Espírito Santo para ser um livro velado, oculto, desprezado, negligenciado, restrito apenas àqueles mais inteligentes na palavra do Senhor. Não, o livro do Apocalipse foi escrito para tirar dos nossos olhos o véu, para que nós possamos compreender os mistérios de Deus reservados a este tempo final. O problema é que muitas vezes o cristão quer ler e entender, e a Bíblia não é um livro para ser lida, a Bíblia é um livro para ser examinado. O Senhor Jesus Cristo nos diz em João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ler, até o eunuco de Candace lia e não entendia nada do que estava lendo, porque a Bíblia não é para ser lida, é para ser examinada. Quem examina, estuda. Quem estuda, entende. Quem entende, aprende. Quem aprende, pode ensinar. Você só vai se edificar com a palavra de Deus se você examinar, se entender, se aprender, se absorver o que ela realmente nos ensina, nos transmite. Só se edifica quem entende, quem aprende a palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo nos diz em 1 Timóteo 4,13: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Para ensinar é preciso entender. E a palavra de Deus foi escrita com o propósito de que seja claro. A Bíblia, a mensagem mais clara, a mensagem mais direta, mais simples da Bíblia Sagrada, é também a mais segura. A Bíblia não é um livro velado, escondido, oculto em mistérios. Ela é um livro revelado, ela é a palavra revelada de Deus. E o Apocalipse não é exceção a esta regra. Ele é a revelação por excelência. Deus revelou no Apocalipse o seu propósito para o tempo final. E todos nós devemos e podemos ler, examinar e entender a Escritura que ali está apresentada. O Apocalipse é uma escritura direta. A mensagem que está escrita ali é uma mensagem, sim, literal. Quando o apóstolo João diz que ele estava na ilha de Patmos, ele está dizendo isto mesmo, que ele estava na ilha de Patmos. Quando o apóstolo João, em sua narrativa, diz que ele teve uma visão do céu, sabe o que isso significa? Que ele teve uma visão do céu. É literal. Quando ele narra a cena da sua visão, na minha visão eu via um anjo que voava,
Sabe o que isso significa? Que ele via um anjo andando, ele via uma mulher, ele via um dragão. Ele está narrando o que ele viu. A narrativa também é literal. Então onde está o simbolismo, irmão? O simbolismo está em alguns elementos e em alguns personagens do livro. Agora, nem tudo no livro é simbólico. Nem tudo no livro tem significado. Você não precisa ler o Apocalipse e querer encontrar significados ocultos em cada um dos elementos que ali estão. Porque onde estiver o simbolismo, a Bíblia, pelo seu contexto, nos deixa claro que ali há um simbolismo. E este versículo é um exemplo disso. Então, o simbolismo está em elementos específicos do texto sagrado, nos quais o próprio texto sagrado nos mostra aonde está o simbolismo. Eu confesso aos irmãos que tenho ouvido muitas vezes com tristeza alguns pregadores que usurpam o texto sagrado colocando o simbolismo aonde não tem. E muitas pessoas, até porque a mensagem fica bonita, né? Fica encantadora, né, pastor? E aí, meu irmão, eu ouvi uma mensagem maravilhosa, aí você fica curioso e pergunta, mas sobre o que era? Uma mensagem com uma profundidade mesmo? Sim, o pregador, mas sobre o que ele pregou? Ele pregou sobre as 5 pedras que Davi levou para enfrentar o Golias. 5 pedras? Mas o que ele pregou sobre 5 pedras? Ele pregou sobre o significado das 5 pedras. E eu nunca tinha visto isso na Bíblia. E você precisa ter bom senso, né? Educação, até para não ferir a fé do irmão. Mas a vontade que dá é dizer, sabe por que você nunca viu o significado das 5 pedras de Davi na Bíblia? Porque não tem. Não é simbolismo. O que ele está dizendo, 5 pedras, foram 5 pedras. Você não precisa forçar o texto a ser simbólico onde ele não é. Um outro abuso que a gente tem visto na linguagem simbólica da Bíblia é pegar um símbolo que está sendo empregado com um propósito simbólico e querer encontrar neste símbolo cada uma das características dele atribuindo significado. O exemplo mais comum é a passagem de Jeremias do vaso, né? Jeremias está modelando o oleiro, modelando o vaso, e aí você pega o tipo de barro, o tipo de vaso, e aplica em cada uma dessas características um simbolismo, quando o autor sagrado não quis mostrar isso. O que ele queria dizer é que o vaso estava na mão do oleiro, assim como eu, como você, estamos nas mãos de Deus. Então precisamos ter cuidado com essa linguagem simbólica para não forçar o texto a ir além daquilo que o autor original queria nos transmitir, inspirado sob o Espírito Santo. Por exemplo, no versículo que nós lemos, quando o apóstolo João nos diz aqui, do trono saíam relâmpagos, o que ele está falando? Que havia um trono no céu, que havia uma visão majestosa deste trono, e que ele via que do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. Não queira encontrar o significado para as vozes, o significado para os trovões, os significados para o relâmpago, porque não tem no texto sagrado. É apenas uma demonstração da majestade de Deus. Agora, aqui vai aparecer o simbolismo. Ele diz que diante do trono, ele viu 7 lâmpadas, ou 7 tochas acesas de fogo. E aí ele mesmo nos dá o significado, que são o quê? Os 7 Espíritos de Deus. Aqui está simbolismo. Ou você acha que quando chegarmos no céu, vamos encontrar diante do trono de Deus 7 lâmpadas, 7 tochas acesas? Evidentemente que não. Era apenas a visão de João, para nos revelar que diante de Deus estão os 7 Espíritos de Deus. Esse simbolismo, essa linguagem simbólica, nos mostra o quê? Que diante do majestoso Deus e Pai, está
toda a plenitude da divindade. Diante do seu trono está toda a plenitude do Espírito de Deus. Este é o significado. E é isso que o apóstolo João irá nos revelar nesse capítulo. Ele diz que na sua visão ele viu uma porta aberta no céu. Era isso que ele via, uma porta aberta no céu. Uma voz lhe chamava dizendo: sobe até aqui, te mostrarei as coisas que depois destas irão acontecer. O que isso significa? Que a partir desta parte do livro de Apocalipse, toda a mensagem é futurista. Daqui para trás eram as coisas que eram e as que foram. Daqui para frente é as coisas que depois destas irão acontecer. Então daqui para frente é futurista. Então ele vê um trono majestoso, ele vê como que um mar de vidro, como que de cristal. E no fim deste horizonte ele enxerga um trono majestoso, cercado por um arco brilhante, um arco-íris. E sobre o trono ele vê assentado uma figura majestosa, que ele diz que a cor, o brilho dela, era como de pedra de jaspe e de sardônica. Quando nós vamos olhar isso em qualquer um dos textos, do texto grego ou de qualquer outra tradução também para o português, você vai identificar que pedras eram essas, qual era o significado que ele quer trazer para nós. É apenas a cor, o brilho que encantou. E a cor mais próxima dessa revelação é a cor de âmbar, que seria para nós uma cor de brasas vivas. Isso lembra também a profecia de Ezequiel, que ele via também sobre o trono a cor de âmbar, a cor de brasas vivas, com um resplendor. Esta era a visão majestática da glória de Deus. E então ele vê que do trono saem relâmpagos, trovões, vozes, e tem as 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus, que já dissemos que o significado disto é: diante de Deus Pai está a plenitude da divindade, a plenitude do Espírito Santo. Mas no capítulo 5 do livro do Apocalipse, ele tem uma segunda visão, onde ele vê que na mão do Todo-Poderoso há um livro selado por dentro e por fora, com 7 selos. E João fica encantado e atemorizado e triste, angustiado, porque não foi achado ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que fosse digno de quebrar os selos e abrir o livro. E ele chora muito, porque ele quer saber a revelação. O Apocalipse é para revelar, então ele quer ter a revelação do que está no livro. E então um dos anciãos, dos 24 anciãos que estão ao redor do trono, diz para ele: não chores, porque eis aqui está o leão da tribo de Judá. Ele é vencedor, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quando João vira o seu olhar para o trono da majestade divina, ele não vê o leão, ele vê o cordeiro. E o cordeiro está ferido de uma ferida mortal, porque ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida eterna. O cordeiro é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas ele vê neste cordeiro 7 chifres e 7 olhos. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Aí está o simbolismo. Porque evidentemente quando você chegar no céu, você não vai ver Jesus com cara, com corpo de cordeiro. Ali há um simbolismo da missão redentora do Mestre. Evidentemente que os 7 chifres e 7 olhos nos falam de onisciência, conhecimento total, nos falam de onipotência, poder total. Mas o detalhe, as 7 pontas ou 7 chifres e 7 olhos estão no cordeiro. E o apóstolo João já nos traduz o simbolismo. Veja que o próprio contexto já nos mostra qual é o significado. Ele diz que isto são o quê?
Os 7 Espíritos de Deus. Ora, se os 7 Espíritos de Deus são o significado da plenitude do Espírito de Deus, são o significado da plenitude da divindade, o que João está nos dizendo neste versículo? O mesmo que o apóstolo Paulo nos diz em Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia! Então nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Para que ficasse ainda mais claro, o próprio Cristo, quando se apresenta à igreja de Sardes, em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, ele diz: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, nele habita toda a plenitude da divindade. Aleluia! Mas tem mais um detalhe, em Apocalipse 5:6, ele nos disse que os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então Apocalipse 3:1 nos diz que o Filho tem os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4:5 diz que diante do trono do Pai estão os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 5:6 diz que os 7 Espíritos de Deus foram enviados a toda a terra. E isso nos faz lembrar de João 16:7, palavras de Jesus Cristo: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá até vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Então isso significa que o Espírito Santo de Deus, nele também há toda a plenitude da divindade. Se a plenitude da divindade está no Pai, está no Filho e está no Espírito Santo, e o Espírito Santo foi enviado a toda a terra e está com a igreja até que dela, do meio, seja tirado, isso significa que a plenitude de Deus está entre nós. Isso significa que a plenitude de Deus, os 7 Espíritos de Deus, estão acessíveis à igreja de Cristo na terra. E por isso que nós estamos estudando nessa sequência sobre a inspiração do próprio Espírito de Deus ao nosso pastor Joel, sobre os 7 Espíritos de Deus. E entendemos à luz de Isaías capítulo 11, versículo 2, quais são essas características, quais são essas manifestações, quais são essas diferentes características e manifestações de poder do mesmo Espírito, do Espírito Santo, do Espírito que está no Pai, que está no Filho, que está no Espírito Santo, que está na igreja de Deus, os 7 Espíritos de Deus. Aleluia! E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Esses são os 7 Espíritos de Deus. Entendemos que isso significa a plenitude da divindade. Há um entrelaçamento entre as pessoas da divindade, de forma que o Espírito está no Pai, o Pai está no Espírito, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. João 14:10, o Senhor Jesus diz: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Há esse entrelaçamento. Os teólogos gostam de chamar de nome difícil, né? Eles chamam de pericoresis, que seria interpenetração, entrelaçamento entre as pessoas da Trindade, sem que uma perca a sua identidade, sem que cada uma das pessoas perca a sua própria identidade e individualidade, mas há essa unidade perfeita, entrelaçada entre as pessoas da Trindade. Os 7 Espíritos de Deus nos remetem a essa ideia, a ideia da plenitude da divindade que habita nas 3 pessoas da Santíssima Trindade.
nos remetem à ideia de que há essa plenitude da divindade e que há diferentes manifestações, mas que é o mesmo Deus, o mesmo Espírito que opera tudo em todos. O tema de hoje então seria o espírito de fortaleza. E o que nós entendemos por espírito de fortaleza, ou de força, ou de poder? Entendemos que é a manifestação da divindade que nos revela, que nos mostra que o nosso Deus é o Deus de poder. Eu vou repetir de novo. O nosso Deus é o Deus de poder. Aleluia. Não é por acaso que ele é chamado de o onipotente. Significa aquele que detém todo o poder. Aleluia. Sara, em avançada idade, certa vez riu, porque a promessa de herdar um filho na sua avançada idade parecia grande demais para ser verdade. Mas o Senhor, em Gênesis 13:18, respondeu: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Não, Ele é o onipotente, o Deus de fortaleza. O anjo Gabriel, testemunhando a irmã Maria sobre a bênção alcançada pela irmã Isabel, diz para ela: porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. O Senhor Jesus, angustiado com os ricos que não deixavam as riquezas do seu coração para receber a mensagem de salvação, disse: olha, vai ser muito difícil os ricos entrarem no céu. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E hoje em dia nós temos pregadores que estão tentando aumentar a agulha, né, Monserrat? Ou diminuir o camelo para ficar as coisas mais fáceis. Mas o Senhor Jesus está destacando uma impossibilidade, só que depois ele assina lá embaixo: porque para os homens isto é impossível, mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Ele é o onipotente. E dentro desse espírito de fortaleza, desse Deus onipotente, eu gostaria de destacar 3 aspectos desse Deus onipotente. Em primeiro lugar, a Bíblia nos revela que Ele é o Deus de fortaleza no momento da angústia. O Salmo 46, muito conhecido, verso 1, nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, os montes se transportem para o meio dos mares. Agora sim, versículo 3, ainda que as águas rujam e se perturbem, e os montes pela sua braveza se derretam. Ei, não é o que está acontecendo hoje? Não é isso que nós estamos vendo bem no nosso estado, bem nos nossos dias? As águas rugindo, se perturbando, os montes se derretendo pela sua braveza. Mas o nosso Deus de fortaleza nos promete, o verso 4, há um rio. Não, irmão, tem muitos rios que estão subindo acima do seu nível normal. Não, mas ele diz que há um rio. Não, irmão, tem muitos rios batendo recordes acima da sua cota de inundação. Não, ele diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. A terra pode convulsionar, meus irmãos, a terra vai convulsionar. Aflições pode acontecer, as aflições virão, acontecerão. A angústia pode nos apertar, não vou enganar você, vai acontecer.
hoje eu ouvia em uma determinada emissora aqui do nosso estado, um especialista dando entrevista para o repórter da emissora, e o repórter, com aquele sensacionalismo característico do noticiário, quis fazer uma pergunta e dizia: mas esse vai ser o novo normal do Rio Grande do Sul? Você quer dizer então que a incidência desses eventos catastróficos serão cada vez maiores em frequência e intensidade? E o especialista disse: infelizmente sim, a conjuntura do clima, do planeta Terra, nos mostra que cada vez mais isso acontecerá com maior intensidade, com maior frequência. E eu me lembrando que nós já sabíamos disso desde o tempo bíblico, porque isto é o princípio das dores do parto. Quanto mais se aproxima do momento da partida da igreja, maior será a intensidade, maior será a frequência, as calamidades serão maiores, a intensidade será maior, a frequência com que essas catástrofes acontecerão irão aumentar, até que chegará ao ponto que para a igreja do Senhor será insuportável estar nessa terra, e o Senhor arrebatará para estar com Ele para todo sempre. Mas então onde podemos nos refugiar, meu irmão? Se refugiamos como salmista, no Salmo 46, 10, o Senhor dos exércitos ainda está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Em tudo somos atribulados, como dizia o apóstolo, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não desamparados, perseguidos, mas não destruídos. Por quê? Porque 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vai nos dizer: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas o de fortaleza, de amor e de moderação. Deus é o nosso refúgio. Na calamidade, Ele é a nossa esperança. O céu não está em crise, as colinas celestiais não estão derretendo, o céu não está em estado de emergência, o céu continua aberto. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia! E o nosso Deus ainda ouve e responde o clamor dos seus filhos. Em segundo lugar, o nosso Deus é o Deus de fortaleza, justamente no momento da aflição e da calamidade. O Salmo 18, o salmista nos conta o seguinte, o verso 1 ele diz: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Então ele utiliza diversas metáforas para descrever o quanto Deus é o seu refúgio da sua alma. No verso 2 ele diz: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Aleluia! Todo descanso, toda segurança está no Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. É só dele que nós podemos esperar uma providência, uma provisão e uma proteção para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa cidade, para o nosso estado. É só dele que nós podemos esperar o milagre em resposta ao nosso clamor. Nesta passagem do Salmo 18, Davi está numa situação extremamente particular. Se nós lermos esse salmo com atenção, nós perceberemos que ele diz que neste momento ele guardou os caminhos do Senhor. Ele não se apartou impiamente do seu Deus. Os juízos divinos estavam sempre diante dele. Ele não rejeitou os seus estatutos. Ele guardou-se da iniquidade e foi sincero diante de Deus. E não obstante, a oposição veio.
Homens mais fortes, inimigos mais poderosos do que ele, o atacaram, o afligiram. Ele foi cercado por gente odiosa, e ele diz que ele foi surpreendido no dia da sua calamidade. Mas então, no verso 6, ele vai dizer o seguinte: na angústia, invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus, e desde o seu templo, ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor, perante a sua face. Aleluia! Então ele descreve o encontro do Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Ele descreve a intervenção do Onipotente. Ele diz que Deus se moveu, a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes se moveram. Enquanto o Senhor se aproximava, das suas narinas saía fumaça, da sua boca saía fogo, carvões se acendiam debaixo dele. Ele abaixou os céus e desceu, montou num querubim e voou sobre as asas do vento. A escuridão estava debaixo dos seus pés. O pavilhão que o cercava eram nuvens e muitas águas, mas ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalhavam. Deus trovejou desde os céus, houve saraiva, brasas de fogo, setas disparadas nos seus inimigos. Ele os desbaratou, os esparramou pela terra, enquanto os fundamentos dos montes eram descobertos. Então o Senhor enviou desde o alto alguém, um mensageiro, tomou a Davi e o colocou em alto retiro. Aleluia! Ele diz que até os seus inimigos clamaram, mas não houve quem os ouvia. Eles clamaram até o Senhor no desespero, mas ele não quis ouvir. E então ele diz no verso 46, o Senhor vive, bendito seja o meu rochedo, exaltado seja o Deus da minha salvação. Aleluia! O nosso Deus vive, o nosso Deus de poder, do espírito de fortaleza, é vivo, presente, atuante em nossos dias. Ele não perdeu o controle, ele continua no controle, ele ainda atende o clamor dos seus povos, ele ainda atende o clamor dos seus filhos. E hoje, se o Senhor nos permitir, eu quero unir forças com os irmãos e levantarmos um clamor ao céu, porque o nosso Deus ainda é o Deus de fortaleza. Aleluia! E só Ele pode intervir em nosso favor. Só Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Em terceiro e último lugar, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o espírito de fortaleza também nos momentos de paz, de alegria e de bonança. Nesses momentos, também Ele é o nosso Deus de fortaleza. E sobre isso eu gostaria de lembrar o episódio de Salomão consagrando o templo ao Senhor. Era um dia de festa maravilhosa em Israel. Todo o povo foi convocado e reuniram-se para celebrar a consagração do templo ao nome do Senhor. Os sacrifícios eram tantos que se perdeu a conta de quantos bois e carneiros se sacrificavam ao Senhor. O povo estava em festa, celebrava, e Salomão, sem dúvida, estava muito feliz. Todos os sacerdotes foram convocados, independente das suas turmas, e todos estavam rigorosamente trajados de branco, de linho fino. Era uma festa maravilhosa. Os melhores cantores, Asaf, Jedutum, estavam todos reunidos com símbolos, alaúdes, harpas, e todos cantavam em uníssono ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia!
Enquanto cantavam e tocavam os seus instrumentos, quanto melhor lhes parecia, naquele momento de efusiva adoração, diz a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14, que uma nuvem de fumaça encheu a casa. A nuvem era tão espessa, meus irmãos, era tão densa, que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, eles não aguentavam ficar em pé para ministrar. Salomão ficou muito feliz, Salomão estava radiante de alegria, e ele tinha feito um púlpito de bronze, de 2,20 por 2,20, 1,30 de altura. Então ele subiu ali, estendeu as suas mãos para os céus, e começou a fazer a sua pregação. E a sua pregação estava cheia de gratidão a Deus, mas também estava cheia dele mesmo também. Ele dizia: o Senhor foi fiel conosco, o Senhor disse mesmo que habitaria nas trevas, o Senhor foi fiel com o meu pai, sim, o Senhor gostou da ideia do meu pai, de construir esse templo para o Senhor, mas não permitiu que ele construísse, mas eu pude construir, e eu consegui construir essa plataforma, e eu consegui construir todos esses utensílios, e eu consegui, diz ele, 2 Crônicas, trazer a arca do Senhor e colocar dentro do seu templo. Ele estava muito feliz, e então, diz a Bíblia, que ele dobrou os seus joelhos sobre a plataforma. Como é diferente quando o homem dobra os seus joelhos. Quando Salomão dobra os seus joelhos, ergue as suas mãos para os céus, e começa a orar ao Senhor, um temor reverente desce sobre o rei. E ele diz em 2 Crônicas 6,18, mas na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu tenho te edificado. E aí ele muda o foco da sua oração e começa a reconhecer a falibilidade humana. Ele pede a misericórdia divina, ele reconhece a total dependência do seu povo ao Senhor, e ele reconhece que não há homem que viva e não peque. E então, por fim, ele pede ao Senhor que aprove a sua obra. Quando está tudo aparentando estar bem, quando está tudo muito bonito, mas ainda está na nossa mão, do nosso jeito, não significa que já é a aprovação de Deus. É preciso dobrar os joelhos e render totalmente à presença de Deus. Aleluia! Quando ele fez isso, e quando ele ora em 2 Crônicas 6,41, levanta-te, pois agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, Senhor, não sejam vestidos de branco, mas sejam vestidos de salvação. Os teus santos não se alegrem com este templo material, mas se alegrem do bem. Aí as coisas são diferentes. Diz a Bíblia que o que desce do céu não é nuvem, é fogo mesmo. A casa não fica cheia de uma nuvem de fumaça, a casa fica cheia da glória de Deus. Os sacerdotes não é que não conseguem ficar em pé, agora, 2 Crônicas 7,2, eles não conseguem nem entrar na casa, porque a glória do Senhor encheu a casa. Aleluia! Onde o Deus de fortaleza se manifesta, não sobra espaço para a vaidade humana. Onde o Deus de fortaleza age, não sobra espaço para a glória humana. Este é o Deus de fortaleza, este é o Deus de poder, este é o nosso Deus. Aleluia! O Salmo 71, verso 3, o salmista nos diz: "Se tu a minha habitação forte, a qual eu possa recorrer continuamente, deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza."